vamos falar sobre a mesmice que faz bem, de 0 a mais ou menos 18 anos. Será que essa rotina realmente faz bem para a criança? Acho que no episódio de hoje a gente vai descobrir se é certo ou não é certo a gente acordar a criança sempre no mesmo horário, colocar a criança para dormir no mesmo horário, colocar a criança para poder tomar sol no mesmo horário, se tudo isso é certo, tá? E nós estamos falando de um período específico da vida da criança, de 0 a mais ou menos 18 meses. Então, é o que o Capelato está chamando aqui no livro de mesmice. A velha e famosa rotina. Rotina é uma daquelas palavras que doem nos ouvidos, mas ela é a senha para quem tem bebê em casa. Mais que a rotina, são a mesmice, a repetição, a falta de novidades marcantes que vai permitir aos pequenos atravessar bem a delicada fase que vai do nascimento até por volta de 1 ano e meio. Para a aflição dos pais acostumados ao ritmo aeróbico do ganha-pão, é preciso pisar no freio quando o trabalho é cuidar dos pimpolhos. Então, quando a gente vai cuidar de criança, o que acontece? É para diminuir o ritmo. A criança, ela veio do útero da mãe. Estava tudo calmo, tudo tranquilo, tudo sereno lá dentro. E de repente, esse mundo caótico, turbulento, deixa a criança extremamente desconfortável. Então, a função dos pais é tentar amenizar essa travessia da criança nesse período. Vejam só, não é fácil, mas só com a monotonia caseira, os mesmos rostos e sensações muito parecidas, elas podem entrar no mundo como crianças fortes para se relacionar com os outros. Então, você que é mãe de um recém-nascido, de uma criança que está do 0 a 1 ano e meio, prestem atenção na rotina de vocês. Se existe rotina no dia a dia daquela criança. Eu sei o quão é difícil a gente manter todos os dias os mesmos hábitos. Não é uma tarefa fácil. Mas quem foi que disse pra gente que criar filhos era fácil? Esta lógica dos bebês contraria as máximas dos adultos. Para os pequenos, o exercício para crescerem expansivos e sociáveis não é rodar de colo em colo desde a mais tenra idade, como pode parecer à luz dos raciocínios dos grandes. Tem pai e tem mãe que eu já vi que quer adiantar aquilo ali. Ah, é para a criança ficar social, para ela poder já, desde pequeno, se acostumar, não ficar só com o pai, só com a mãe. Eu concordo que a gente tem que fazer esse movimento com a criança, mas não neste momento da vida da criança. Esse momento da vida da criança é um momento de transição do útero para o mundo. Ela está conhecendo o mundo. Então, nesse momento, é melhor a gente ir mais devagar, para não arrebentar aquela membrana da criança que está crescendo dentro do cérebro dela, que vai fazer com que ela suporte as adversidades da vida. Então, a gente tem que ir mais devagar. É como pegar um carro e querer assim, ó, fazer já 180, 200 quilômetros com ele de uma vez. O que vai acontecer? Vai fundir o motor. Você não vai amaciando o carro, ele não vai ganhando velocidade. Então você força uma primeira, força a segunda, força a terceira. Quando você colocar a quinta, o carro está lá na frente. Então, com as crianças, é da mesma maneira. Você vai na maciota, dependendo de cada momento da vida, da fase que essa criança está passando, tá? Não pode forçar mais do que aquilo, senão arrebenta, senão funde o motor da criança. Ao contrário, a base mais consistente para que construam estas e outras capacidades, ou seja, nós estamos falando daquela capacidade de sociabilização. Eu vou voltar um pouquinho para a gente não perder o raciocínio. Para os pequenos, o exercício para crescerem expansivos e sociáveis não é rodar de colo em colo desde a mais tenra idade, como pode parecer à luz do raciocínio dos grandes. Não é assim que eles treinam para ser descolados e cheios de amigos. Ao contrário, a base mais consistente para que construam esta e outras capacidades está justamente naquelas repetitivas horas passadas no restrito círculo doméstico. Quanto menos gente, melhor, principalmente quando essa gente é quem cuida diretamente dos bebês.
É com a mãe, o pai, a babá, seja empregada ou parente. No dia a dia das mamadas, troca de fraldas, banhos e brincadeirinhas, que os pequenos vão percebendo que existem alternâncias, como presença e ausência. Uma constatação surpreendente e determinante para eles. Ou seja, eles não estão acostumados em ver uma coisa e de repente aquela coisa sumir. A angústia daquilo sumir é como se aquilo não existisse mais. A criança, quando ela está acostumada com a rotina daquela mãe, ele sabe, ele vai aprendendo aos poucos que aquela mãe vai e volta, vai e volta. E o que proporciona para ele captar esse movimento de uma forma mais saudável? É a rotina. Quando essa mãe vai, demora muito para voltar, a angústia daquela criança é imensa. A raiva que dá dentro daquela criança é enorme, porque ela teme ter sido abandonada. E ela sabe que, lá dentro do instinto dela, que ela vai morrer de inanição, que não vai dar certo. Então, quando a gente mantém a rotina da criança, ela vai aprendendo sobre esse movimento de uma forma muito mais saudável, muito mais confortável para aquela criança. Olha, é com a mãe, o pai e a babá. Então, que eles vão percebendo que existem essa alternância, como presença e ausência. Neste jogo, em que fases, vozes, toques e cheiros aparecem e somem ao correr do tempo, eles têm as primeiras noções da própria existência e são chamados do mundo dos impulsos para o mundo dos afetos. Ou seja, ele sai daquela necessidade de respirar, de se alimentar, de estar quentinho, de estar fresquinho, para começar a sentir falta, para começar a sentir culpa, para começar a sentir inveja, para começar a sentir raiva, para começar a sentir amor, para começar a sentir ódio. Quanto mais definidas e constantes forem estas imagens, sons e sensações, mais frágil ficará a assimilação desta trama, que dará as pistas para o seu longo processo de humanização. Se a criança não precisa se preocupar com esses fatores externos, ela pode, então, nesse momento, se dar conta dos seus fatores internos, dos seus afetos. Por isso é importante que os fatores externos se repitam, sejam constantes para a criança, para que ela dê conta de desenvolver o seu mundo interno. Entenderam a importância da rotina nesse momento? Por que rotina é importante? Quando pai e mãe querem que aquela criança seja mais sociável, seja mais amigável, elas precisam construir um ambiente de rotina, porque aí essas crianças vão passar a cuidar do seu mundo interno, porque o mundo externo elas sabem que está ali, tranquilo, tudo ok. Pegaram a sacada? Rotatividade de babás, portanto, é o que mais atrapalha nesta fase. A indispensável mãe que dá o leite e fica por perto, falando, cantando e embalando enquanto cuida do rebento, é a referência máxima. É quem vai garantir o bem-estar e a sensação de segurança, aquela sensação de constância, que nós já falamos bastante quando a gente lê o diálogo sobre a afetividade. Voltem lá nas lives passadas, nos podcasts passados para vocês verem. Mas quando o casal precisa de alguém para assumir uma parte da rotina do bebê, é importante escolher bem para que não haja substituições ao longo deste primeiro ano e meio. É difícil, sem dúvida, mas o que está em jogo é algo muitíssimo mais relevante. A formação da estrutura psíquica que permitirá compartilhar com os outros a mesma ideia de realidade. Ou seja, aquela criança vai se tornando neurótica. Ela sai de um mundo extremamente psicótico, onde ela acredita que a mente dela cria a sua realidade, o seu entorno, e ela passa para uma realidade compartilhada, onde ela não tem o controle, mas ela está segura, porque ele é constante. Ou seja, a rotina permite essa percepção para a criança. A mesmice monótona que dá zonzeira nos adultos garante a tranquilidade para que as crianças trabalhem com um volume adequado de informações. Naqueles momentos em que percebem a ausência de quem cuida delas,
começam a processar seus sentimentos e a ingressar devagarinho no universo do sim. Começam a construir sua capacidade de falar, de olhar e ouvir amplamente, de se ligar afetivamente às pessoas significativas. É justo que possam trabalhar em seu próprio ritmo, sem atropelos, justo e necessário, para que daí não se originem muitos problemas de timidez, falta de iniciativa, dificuldades de comunicação e tantos outros que podem se arrastar ao longo dos anos. Percebem? Olha só, como que a mesmice é importante. Vocês já pararam para pensar? Vocês fizeram isso com os filhos de vocês? Coloquem lá nos comentários se foi fácil ou se foi difícil manter essa rotina. Se vocês já pensaram a respeito da rotina na vida da criança. Se vocês tinham se atentado a essa mudança. Se eu quero que o meu filho seja social, seja amigável, então, nesses primeiros anos de vida, o que que eu vou fazer? Manter longe de todas as novidades. Manter ali papai, mamãe, vovô, vovó, a babá. Manter aquela rotina tranquila de pessoas também. Coloquem lá nos comentários, se vocês fizeram isso, se vocês estão fazendo isso, vocês que são mães e pais agora de recém-nascido, como é que está sendo? É difícil? Já pararam para pensar nisso? Mergulhar nesta rotina não significa, entretanto, ceder ao topor. Nestes primeiros 18 meses do bebê, os adultos têm coisas muito interessantes e importantes a fazer, além de lidar com fraldas. É a chamada fase oral, em que os pequenos experimentam o mundo com a boca. Nós falamos isso também nas lives passadas, quando a gente começou a leitura desse livro, bem ali na introdução. Pudera. Sua única habilidade trazida pronta do útero é a de sugar o leite da mãe, por uma questão de sobrevivência. E é natural que se concentre na boca, língua e garganta toda a energia disponível para lidar com as coisas da nova vida fora daquele barrigão confortável. E como tudo o que se liga essencialmente à vida dá prazer, assim como é o prazer que liga à vida, esta é a fase do prazer oral. Então, a criança, nesse momento, obtém o prazer com a boca. Então, aquele momento que a criança está se amamentando no peito da mãe, tem que ser o momento mais confortável, menos turbulento possível, para que a criança possa aproveitar daquele momento. Vejam só que interessante, né? A gente está dizendo que a boca é muito importante para a criança nessa fase. Então, a gente tem que se atentar bem ao tipo de. E agora eu vou sair um pouquinho da questão da psicanálise, ao tipo de estímulos que a gente dá para a criança, né, com a boca. Eu já vi criança, pai, mãe, pegar assim, batatinha frita para criança de 6 meses. Pegar sorvete, molhar o dedinho no sorvete, passar na criança, passar na boca da criança. Não há necessidade disso nesse momento. Nesse momento, o prazer da criança não está nesse sabor. Nesse momento, o prazer da criança está no contato com a mãe. Ali, é quando ela entra em contato com a mãe. E aí ela sente o calor da mãe, ela sente o carinho, o colo da mãe. Então, não há a necessidade de você introduzir nesse momento nenhum tipo de sabor diferente para a criança, para você não chocar a criança. A criança está ali se apropriando de todos os nutrientes que ela precisa, que vem daquele leite. As pessoas não se atentam que às vezes a criança para de pegar o peito da mãe nesse momento, porque elas introduziram tantos sabores diferentes. Para ela provar isso daqui, aí passa o dedo no negócio e põe na boca da criança. Passa o dedo no seu e põe na boca da criança. De repente a criança não quer mais aquele leite, né? Não quer mais pegar aquele peito da mãe. Eu estou dizendo de um fator físico, tá? Fora todos os fatores psíquicos que podem estar envolvidos ainda nesse momento. Por quê? Sabe, toda aquela tranquilidade, né? Aquela criança que ela é criança, ela
faz as brincadeiras das crianças, ela contraria os adultos como uma criança, mas ela é uma criança que emocionalmente ela é saudável. Então, não é aquela criança que vai procurar uma atenção dos pais, porque a atenção que eu digo é de todas as maneiras, tá? Tipo, a criança chama a atenção porque ela é muito inteligente, ela chama a atenção porque ela bagunça muito, ela chama a atenção porque é muito quieta, ela chama a atenção porque é muito bagunceira. Então, essa criança não vai procurar a atenção dos pais, né? Ela está se desenvolvendo de modo saudável. Então, é aquela criança que suporta a vida, porque ela aprendeu a suportar a realidade nesse início de vida dela, aonde a rotina se fez presente. E aí, mais tarde, né, o que que acontece? Você colhe os frutos. Então, você vai ali, ó, plantando devagarinho, né, porque lá na frente você colhe. Vejam só, é o tempo de deixá-los provar brinquedos e objetos da casa, nunca sujos e nem os perigosos, que devem estar bem longe do alcance deles, claros. Massagear suas gengivas, disponibilizar mordedores e chupetas adequadas, permitir que ponham seus dedinhos, mãos e pés na boca, sem repressões gratuitas. Então, estão vendo que ele está falando de movimentos mecânicos? Ele não está falando de introduzir nenhum tipo de sabor diferente para a criança, né? Mas lá para frente vai entrar as papinhas, tá bom? E aí a recomendação pediátrica, né? Vocês podem perguntar para os pediatras de vocês, se eu estou falando aqui alguma coisa que eles não recomendem, mas eu acredito, né, que esses pediatras vão falar a mesma coisa. Depois, com o tempo da amamentação, eles vão estipular o tempo certinho para a mãe entrar com, às vezes, com necessidade de um suplemento, né, um leite ali, ou com a papinha. Então, ele vai direcionar essas mães no tempo para poder introduzir a alimentação diferente do leite para a criança. Porém, né, todo esse movimento mecânico de pôr a mão, chupa, morde, dá chupeta, né, ela pega a fraldinha, vai chupar, você tem que ficar atento para não engolir. Então, tudo isso é permitido nesse momento mecânico. Assim é que os bebês sentem prazer. É assim que começam a gostar de viver por aqui. Garantir que esta experiência transcorra com segurança e naturalidade. E, em si, uma atividade e tanto para os pais. É tão intenso quanto cuidar dos maiorzinhos. Respeitar os ritmos dos bebês também não significa deixá-los soltos à sua majestosa vontade. É bom lembrar que os limites são desde sempre necessários. A mãe terá de regular o tempo das mamadas, que é o limite fundamental para as crianças nesses 18 meses iniciais. E terá de aprender a identificar os tipos de choro para saber se eles precisam de alimento ou se apenas estão pedindo algum tipo de estímulo oral. Enfim, acertar os passos com os pequenos é respeitar seu ritmo, mas, acima de tudo, dar-lhes instrumento para crescer. Criança de 0 a mais ou menos 18 meses de idade, elas precisam de uma rotina em sua vida, tá bom? O episódio de hoje é a mesmice que faz bem, mais ou menos 18, né, de mais ou menos 18 meses, né, de idade da criança. Então, essa rotina